Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me toma, Jesus Cristo, me toma, meu Pai. Abre a minha boca, fala, meu Deus, em cada coração que se prontificou a ouvir esse evangelho, em nome de Jesus. Amém. Então foi sorteado, tá? Para quem não me conhece, tá me conhecendo agora, tá? O trabalho aqui é a base de mistério. Como assim? Esse trabalho missionário, eu não escolho palavra, eu não preparo a pregação, eu tô recebendo essa palavra como vocês estão recebendo. Novidade, não sei o que vai ser ministrado, o Espírito Santo de Deus vai me tomar aqui, vai falar em 1 Tessalonicenses e aí vai deixando surgir muitas vezes experiência através do capítulo, né? Deus vai levando a pregação do jeito que Ele quer. Amém. Então, como eu disse aí, né? Entenda que o Espírito Santo de Deus vai me usar em primeira pessoa. Então, a Leila vai ser só um instrumento, tá? É nessa fé aí que vocês têm que andar, tá bom? Não pensa que o homem tá criando historinha da carochinha, não. Entenda, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer falar com você. E muitas vezes vai haver um confronto para haver um amadurecimento na sua fé, tá? Você pode se incomodar com algumas coisas, mas como eu te falei, eu estou com vocês, boiando, não sei o que vai ser ministrado, vamos ler e vamos ver o que Deus vai, né, nos advertir aí. Tá, aí o 2, né? 1 Tessalonicenses 2 fala: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Então eu acabei adiantando, né, que Jesus, né, e até o diabo, viu? Até o diabo, não é só Jesus, não. Fala em primeira pessoa. Muitas vezes a pessoa que ela não está não tá disposta a ser confrontada, não tem a disposição, né, muitas vezes de entender que aquele confronto é Deus dando uma sacudida em você, né, para você andar do jeito que Ele quer. Aí aquela pessoa, ela para de ouvir, ela acha que é o homem que está aconselhando, é o homem que está se metendo na vida dela, e aí ela para de dar ouvido. Então vai acontecer o quê? O diabo também vai falar em primeira pessoa. E como é que funciona isso? Ele vai fazer com que você entenda que é você que está pensando: ai, que mulher chata, essa mulher fala coisa que não tem nada a ver, ela fica contando da vida dela, ela, sabe, ela acha que todo mundo vai viver esse evangelho doido, né, de renúncia. Não sei, eu tô só criando te dando uma suposição. Para você entender que o diabo, ele vai botar pensamentos, dardo e seta maligna, pensamentos enviados pelo diabo, e você vai falar: eu mesmo, eu tenho personalidade, eu não suporto essa mulher, ou sei lá, qualquer pastor aí que você se levanta, né, contra ele, acaba se levantando contra uma autoridade espiritual, e porque você não quer aceitar aquele confronto que vem de Deus. Aí entra eu ainda nem comecei a ler Tessalonicenses, tá? Mas aí o Espírito Santo de Deus, como eu te falei, ele vai me tomando aqui, vai falando e vamos ver o que dá. E aí entra, acho que Hebreus capítulo 1, vamos lá em Hebreus, porque aí já entrou Deus se manifestando. Ou Romanos, ai misericórdia, peraí. Tá bom, gente, é Romanos 1, né? Vamos ler um pedacinho, porque eu acabei de falar, né? Que eu sorteei 1 Tessalonicenses 2, mas o Espírito Santo de Deus é que está, né, a dianteira aqui. Eu não posso falar: eu vou ler porque eu sorteei. Tá, eu sorteei, mas vamos esperar primeiro o que veio agora na minha mente. Que Deus está falando com vocês o quê? Que a partir da hora que você não aceita o confronto, se incomoda, acha que é coisa do homem, tá? Aí entra já o diabo falando em primeira pessoa também, porque aí você está aceitando ele falar com você: isso não é de Deus, isso é coisa da cabeça dela, Deus fala com ela desse jeito, é problema dela, eu não vou seguir essa linha de raciocínio, porque tá, mas aí você tem que ter essa humildade, porque olha o que é que Deus fala, olha, a culpa da humanidade, tá? Só que eu vou ler o 28, tá? O versículo 28, Romanos 1, 28, só para você entender esse pedacinho, esse versículozinho aqui, ó.
E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, tá? Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus te tocou, te incomodou, você vê que aquilo ali, o diabo jamais te daria um conselho bom, né? Uma coisa que, para o seu crescimento espiritual, né? Deus cuida de você, Deus vai falar coisas boas com você. O diabo não tem interesse nenhum em falar nada que seja bom para você, concorda? Muito pelo contrário, ele quer que você fique andando aí no oba-oba, no engano, até você muitas vezes se estrepar. E aí você, pela situação e pelo problema que pode acarretar na tua vida, a sua desobediência, a sua má administração com o templo do Espírito Santo, o que acontece? Aí você vai descobrir, puxa, tô no caminho errado, mas aí pá, já era, né? Você já perdeu aquela oportunidade de ouvir a Deus de princípio. Aí não vai pelo amor, vai pela dor, não é isso que nós queremos. Só que quando ele fala que Deus entrega a você aos seus maus pensamentos, né? De modo que você vai fazer o que não deve fazer, tá? Aí vai entrar isso aqui, ó. Vai estar cheio de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crime de morte, brigas, mentira, malícia, né? Caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneira de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Só que eu vou ficar com o 28, por quê? O 28 porque aí você teria que ler esse capítulo inteirinho do 18 em diante, que vai falar da culpa da humanidade, que são todos esses males que as pessoas, elas entendem que é uma escolha. Eu escolhi andar nesse caminho. Não, ninguém escolhe quebrar a cara. Você não quer isso pra você. Se fosse pra você escolher, você escolheria coisas boas, você andar no caminho de Deus, né? Fazer a coisa certa. Mas como Deus, olha só, 28, te entregou aos seus maus pensamentos, porque você foi desobediente, não foi humilde, foi orgulhoso, Deus vai deixar você quebrar a cara mesmo, vai deixar você ser enganado, tá? E aí quem vai falar com você é o diabo, não é Deus, tá? Só dando um entendimento, o que é você andar no trilho errado. É você não ter humildade para ouvir. Muitas vezes você teve uma pessoa te aconselhando coisas boas, mas você botou na tua cabeça, não, isso pode, e eu conheço Bíblia, eu não sei o que. Aí você já bloqueou o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vai falar mais com você, tá? A sua mente começa a ficar cauterizada e você entende que você conhece Bíblia, não sei o que, mas só que o Espírito Santo de Deus de repente está usando alguém para te dar uma direção. De repente aquilo que você faz não é bom para você, né? Por algum motivo. E aí você tem que desviar daquele caminho. Mesmo que outras pessoas fazem e não se dão mal. Olha só, eu chego até a falar que não é um pecado, né? Não é um pecado computado para a humanidade, mas para você ele é computado. Por algum motivo, Deus te conhece e falou, não, você não vai, filhinho. Você não vai fazer desse jeito. Eu quero te direcionar nesse caminho. Aí você quer andar junto com os outros. Por isso que Deus fala, né? Nem tudo, né? Você pode fazer qualquer coisa? Pode, mas nem tudo te convém fazer, né? Nem tudo te convém fazer. Nem tudo é lícito. Por quê? Porque para você aquilo ali vai te trazer problema. Vai atrapalhar a sua ótica espiritual. Então, é lícito? É lícito, Leila, né? Mas não te convém. Porque Deus quer que você ande nesse princípio que Ele está te mostrando, tá? E aí você vai naquele oba-oba, né? Vai no fluxo e vai quebrar a cara, tá? Porque Deus vai permitir o diabo endurecer o seu coração. E vai permitir você perder essa visão espiritual.
e vai te entregar aos seus maus pensamentos. E aí pode entrar um medo, e o medo vai trazer uma consequência, com certeza alguma coisa ruim, porque o medo, né, aquele medo que você tem vai sobrevir a você, não tem como. O medo é contrário à fé e vem aquele medo. Então não é melhor você temer a Deus antes do que ter medo depois? Porque com certeza, ou você teme a Deus, ou depois você vai passar por medo, por aflição, por angústia, porque Deus vai te entregar os maus pensamentos, e aí vai vir um mutirão de pensamento ruim, tá? E você não vai conseguir ficar de pé, e não vai ter visão espiritual mesmo, vai ser enganado pelo diabo, tá? Não sei porque eu tô falando isso, mas vamos voltar lá no que eu me prontifiquei a ler. Amém. Vamos ler mais um pedacinho aqui, né? Que fala aqui, ó. Aquilo que anunciamos a vocês, eu estou lendo o versículo 3, tá? Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, tá? E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos com Deus, quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar a pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Então é isso que eu quero que vocês meditam, tá? Quando uma pessoa te confronta, que no caso é um homem, uma mulher, um pregador, uma autoridade, você não se agrada daquilo, é um confronto. Você se incomoda e você não quer ouvir mais. E aí você tem que ter muito cuidado para distinguir quem é que está falando com você. Que espírito é esse que te deixou tão nervoso, tão sem humildade, né? Ao ponto de falar, não vou ouvir, isso não tem nada a ver, isso não é evangelho. Enfim, vamos lá, senão eu vou ficar falando toda a vida, tá? Então a gente vai ter que ter essa humildade nesse sentido aí, que é orar, buscar, né? Saber. Porque aqui fala que Paulo ele não se preocupava em agradar a homens e sim a Deus, ó. Não queremos agradar pessoas, mas a Deus que põe à prova a nossa intenção, tá? Então pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro, que no caso, né, ele como ministro de Deus, ele tinha muita essa preocupação das pessoas achar que ele pregava por algum interesse, que existia, né, no meio dele pessoas que faziam isso, sim, por interesse financeiro. Achei até interessante que ontem eu estive no hospital, meu marido está internado, para quem já está me acompanhando um tempo, sabe, né, que eu estou passando por uma situação, né, difícil, o marido com câncer, enfim, né, tá passando por esse processo doloroso aí, mas a gente sabe, né, que é o mover de Deus, né, e quando eu saio de casa, né, eu era bem reclusa, eu era uma pessoa que eu não tinha muito tempo para sair, bater de frente com ninguém, geralmente eu não ponho a cara no sol, eu fico mais dentro de casa. Então a oportunidade que eu tenho, eu uso, né, eu uso da melhor forma possível. Aí cheguei lá e ele falou, tem como, né, comprar um isotônico, né, e porque o médico mandou eu tomar, porque ele tá tomando só ali, que tava muito fraco, né? Aí eu fui lá comprar. O que acontece? Chegando na padaria, né, o Espírito Santo de Deus me incomodou para dar uma revelação para um homem de rua. O nome dele é Davi. Ali Deus falou, olha, Davi, você tá nessa situação, tá? Por causa disso e disso e disso. Você é um homem que idolatrou. Você saiu da presença de Deus porque você se envolveu com uma pessoa, idolatrou alguém. Aí o que acontece? É o que eu falei lá em Romanos capítulo 1. Né? Deus entrega o homem ao desejo do coração, à fraqueza dele, à idolatria dele, os desejos dele. E isso só vai acontecer com qualquer pessoa que não quiser ouvir. Aí eu falei, olha, o Espírito Santo de Deus mandou você pedir perdão. E ali eu botei a mão na cabeça, e pus a mão na cabeça e comecei a orar. Isso tudo em frente da padaria, né? E sentei na escada da padaria, porque eu tenho problema de coluna, não aguento ficar curvada. Sentei ali e comecei a pregar bastante tempo. Acho que eu fiquei uns 15 minutos ali. Só falando com ele, né? O que Deus estava mandando falar. Mas naquela situação, né? Que eu tinha que comprar... o que eu me propus a comprar, sair para isso. Na hora eu falei, não, eu nem lembrei de Humberto, né? Mas aí chegou até um outro rapaz,
alcoolizado e começou a gritar: você fala demais, eu te odeio. E começou a gritar na minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu, olha a minha situação. E eu falei com o Davi: Davi, não esquenta a cabeça, tem um demônio aí que tá atrapalhando. Você vê como você é importante para Deus, Davi, né? Aí deixei bem claro para ele, né, que o diabo, ele só mantém alguém aprisionado, tá? Nesse cárcere, nesses grilhões, quando você realmente tem alguma importância no mundo espiritual. Então, ele não entendia a importância dele. Eu falei: olha, você só tá nessa situação porque realmente você é um sacerdote, você é muito importante para Deus. Tudo que é muito importante para Deus, obviamente, não vai passar batido aos olhos do diabo, né? Ele vai querer te manter ali, né? Então, ele tem que te aprisionar em algum vício, em alguma coisa. Porque você tem que estar na supervisão do demônio. Então, ele vai usar, né, aquela escorregada que você deu, e ali um abismo vai chamando outro abismo. São as raposinhas, né, que faz um crente cair. Não é uma pedreira na sua cabeça, não vai cair, né? Mas é uma pedrinha debaixo do seu sapato. Aquela pedrinha que vai incomodar, vai arranhar seu piso, pode até furar seu sapato. São pedrinhas, são pequenas coisas que faz um crente cair. E no caso dele foi um sentimento. Enfim, esse rapaz se levantou e começou a me xingar e mandou eu calar a boca. E eu já vi que o Davi foi pra briga, né? Olha só, 2 mendigos e eu naquela situação, né? E eu pensei: meu Deus do céu, o que eu faço? Ele não quis oração, não quis nada. Ele estava possuído, ele estava manifesto. E eu peguei: Davi, você não vai se levantar. A sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, são contra principados e potestades. O diabo sabe que você está ouvindo, ele já chegou falando para mim que eu estou falando demais, quer dizer, cala a boca, cala a boca. Eu achei tão bonitinho que ele botou a mão para cima, recebendo as orações, sabe, seco, sabe, uma pessoa sedenta da palavra. Depois ele entrou na padaria, paguei um lanche para ele. Enfim, nesse ocorrido, né, que eu até achei interessante, porque aqui fala... Mas aqui no versículo 13 de Tessalonicenses, fala: perseguidos por causa do evangelho. Exatamente o que estava acontecendo comigo naquele momento. E eu vi que chamou a atenção de pessoas que estavam lanchando na padaria, aí tal, chegou pessoa. Aí eu falei: misericórdia, eu pensei que ia ser uma coisa mais tranquila, mas o diabo não deixou. Mas enfim, tá aí, até aí tudo bem. Eu falei: não, em tocar em mim ele não vai tocar, porque eu sei quem é que tá aqui. Né? Deus fala pra gente não temer a homens. Aquilo foi mesmo pra me desestruturar, pra não continuar a pregar. Mas aí eu falei: Davi, né? Expliquei direitinho onde ele me encontra, tal, dei meu telefone, falei tudo com ele, né? Onde eu congregava, se ele quisesse visitar, enfim. Né? Entrei, comprei, né, o isotônico e fui para o quarto, né? Fui para o hospital. Chega lá, o que acontece? Achei tão interessante, né? Porque eu já tinha tido essa experiência com 2 moradores de rua, um aceitando tremendamente a oração, né? Com humildade, chorando, mas sabe, uma coisa tremenda mesmo. Você vê o Espírito Santo de Deus ali. E Deus trazendo, né, à tona o que ele fez quando ele saiu da presença de Deus aos 17 anos. E Deus falando para ele se arrepender, que ia tirar ele daquele vício, que ia libertar ele e tal. Fiquei muito feliz com a revelação, mas o demônio já se manifestou falando: não, você não vai continuar falando. Mas enfim, foi bom, porque dentro da padaria também eu tive a oportunidade de pregar. Mas quando eu chego no quarto, o que me acontece? Aí eu entro numa situação bem difícil. Quando eu saio, ponho a cara no sol, como eu costumo dizer, o que eu tenho que fazer? Cumprir a tarefa, né? A missão. Por isso que essa palavra missionária, que as pessoas andam enchendo a boca e colocando glamour numa coisa que, na verdade, missionário não é fácil, não é para qualquer um. Né? Que é você resplandecer a luz, você levar a luz, você viver Cristo, né? E você ser perseguido, você adorar a Deus, igual em Mateus 5. Se você é perseguido, glorifique a Deus. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que têm sede de pregar justiça, né? É difícil ser um missionário. Mas as pessoas querem realmente ser missionários, mas não querem ter atrito. Não querem ter pessoas, né, se levantando contra ela. Mas isso vai ocorrer em qualquer tempo do seu ministério, tá? Isso é normal. Deus fala: glorifique.
né, glorifique. Então, o que acontece? Chegando no meu quarto, né, no caso, no quarto do meu marido, lá tinha mais 2 pacientes na mesma situação. E, mais uma vez, aproveitando a oportunidade que Deus me deu, tinha uma senhora, né, nesse quarto, e essa senhora tinha 3 meses que perdeu o filho, o marido estava com câncer no intestino, e eu via, né, a tristeza dessa mãe. Você vê que a gente prega, a gente vê que a pessoa está destruída, está cansada de sofrer. Você não tem como estar dentro de um quarto, de um leito de hospital, e você vê uma mãe falar que perdeu um filho, que está com o marido, né, com câncer, e você não pregar. Você só está preocupado com o seu umbigo, com o seu marido, com a sua família. Impossível, né? Então, o que você tem que fazer? Deixa o marido, né? Dá atenção, entrega lá o que você foi comprar na padaria. Ele até assustou pela demora. Eu falei, olha, infelizmente, tá? Não deu para chegar, né, no tempo que você estava me esperando. Eu demorei um pouco, porque eu estava pregando, né, e ocorreu uma situação lá complicada, né, o rapaz, né, me atacando com palavra e o outro me defendendo. Não, você não vai fazer isso com ela é uma mulher de Deus, não sei o quê. E eu falei, gente, eu não preciso me defender, eu tenho Deus aqui comigo, ele não vai encostar em mim, não se preocupa, ele tá só manifesto, o demônio não tá deixando que eu continue falando com você, mas se preocupa não. Enfim, cheguei no quarto, né, como eu falei, e lá aconteceu a mesma coisa, gente. Olha, pensa num negócio desse. A mesma coisa. Comecei a pregar para essa senhora. De repente, meu marido fez assim, ó, psh, psh, cala a boca, para de falar. Olhei para a cara dele, cheguei perto da cama dele. Como é que é? Você tá mandando o Espírito Santo de Deus calar a boca, eu tava pregando? Para de falar, chega. Quer dizer, o que aconteceu na rua foi muito tranquilo para mim. Eu consegui entender a manifestação de um morador de rua alcoolizado. Mas quando eu chego dentro do quarto, eu já fiquei assustada, eu já não consegui ter a mesma compreensão, entendimento. Fiquei muito triste. Cheguei bem perto dele. Falei, olha, você pode estar passando por esse câncer. Isso é um trabalhar de Deus. Mas não mande o Espírito Santo calar a boca. Não faça isso. Senão você vai sofrer muito. O trabalhar de Deus vai ser duro, o processo vai ser doloroso. E aí deixei bem claro, porque eu já tinha falado para ele, eu não vou estar todo dia aqui. Eu vou estar um dia sim, um dia não. Tá? Porque eu não posso te idolatrar. Você está bem, dentro do possível. Tem pessoas aí para te atender, né? A responsabilidade é do hospital. A minha responsabilidade é com você dentro de casa. E Deus falou para eu não te idolatrar e não te mimar. E por isso, amanhã eu não vou vir. Então, olha como é que Deus faz. Foi duro, gente. Pensa numa coisa difícil, tá? Eu tô indo todo dia no hospital. E eu vejo essa senhora no hospital de 2 às 9 da noite. De 2 às 9 não, ela dorme lá. E ela faz 1 hora de viagem para a casa dela, tá? Para cuidar dos 4 cachorros dela. E quando ela chega, ainda tem que ficar com o marido. Para pensar se isso não é um peso enorme. Se essa pessoa está se respeitando. Nós temos que nos amar. Nós temos que nos respeitar. Quem não respeita o seu tempo, não te respeita. Assim diz até o Mike Murdock. Essa frase é dele, nem é minha. Então, o que acontece? Você vai ter confronto, você vai ter perseguição quando você pregar a palavra. Muitos não vão aceitar o que você tem para dizer, mas é a hora que você tem que partir para cima e falar. Você não tem que amar mais o próximo do que a si. Jesus fala, né? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Quem amou o próximo mais do que a si foi Jesus, tá? Então, a partir da hora que eu coloco Humberto, meu marido, na frente de Deus, ou na frente desse homem, do Davi, que precisava daquela palavra, se eu ficasse, ai meu Deus, eu tenho que ir lá, eu tenho que levar o isotônico, eu tenho que levar água de coco. Olha o que ia acontecer. Eu tive a oportunidade ainda de entender que até aquele homem alcoolizado que mandou eu calar a boca para parar de falar, ele merecia a minha atenção.
Mas o meu marido não estava merecendo minha atenção. Porque ele conhece a palavra. Ele não é qualquer um. E quando eu chego no quarto, começo a pregar, ele manda eu calar a boca. Chega. Para de falar. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Você está mandando o Espírito Santo de Deus calar a boca? Eu falei isso para você. Que você está internado e tudo isso que está acontecendo com você não é só por você. É que Deus ia me usar na vida de muitos aqui dentro desse hospital. Tá? Então, não faça isso. Porque senão o seu processo vai demorar. Então, o que eu estou falando? Muitas vezes, eu estou trazendo essa experiência, né? Acabei falando para vocês o que aconteceu ontem, está fresquinha essa experiência. Por quê? Porque muitas vezes você coloca um pai, uma mãe, um marido, um filho na frente de Deus. E acha que está agradando Deus, que isso é amor. Isso não é amor. É como eu falei, né? Se você não se respeita, se você não se ama, né? Primeiramente, amar Deus. Se amar, se respeitar, porque você é templo do Espírito Santo, né? Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Ter tempo para Deus, administrar o seu tempo, amar a sua família, né? Mas se, é isso que eu falei, aquela situação se repetiu, né? Deus me deu uma visão e eu olhei assim, eu fiquei assim, bestificada. Eu falei, meu Deus, eu esperava isso até daquele rapaz. Eu fiquei muito triste com aquele homem, eu subi o elevador triste, falei, poxa, ele perdeu a oportunidade de receber uma oração, uma palavra, uma profecia. Mas quando eu cheguei no quarto, eu despenquei, porque eu não esperava isso da pessoa que eu amava, uma pessoa que diz ter Deus, né? E fazer um negócio daquele, né? Sabendo que eu já tinha avisado para ele, antes dele passar por essa cirurgia. Final desse ano, eu cheguei para ele, você vai passar por uma cirurgia, é um processo de Deus, eu não sabia nem que era câncer. Você vai passar por uma cirurgia, é um processo doloroso, mas Deus vai tratar com você. E depois eu fui falando com ele, ó, dentro desse hospital, eu vou estar ali, mas eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver, quem Deus colocar na minha frente, eu vou pregar, eu vou falar. Então eu não vou ficar ali só por você. Né? E eu quero que você compreenda e Deus vai te provar também. E infelizmente a gente vê que a pessoa ela não está pronta, né? Ela não está pronta. Aí o que Deus fala? Olha, não quero você idolatrando, né? Você vai um dia sim, outro não. Um dia sim, outro não. Você não vai todo dia no hospital, né? Olha como é que Deus faz. Esse é o jeito que Deus trata. Eu falo para vocês, muitas vezes é melhor você entrar com uma só perna no céu do que duas no inferno, com um olho só no céu do que enxergando no inferno. Muitas vezes é melhor você entrar com um câncer te comendo por dentro, né? Igual lá em 1 Coríntios 5:5 que Paulo falou, deixa Satanás destruir a carne desse homem para ser salvo, a alma, o espírito, ser salvo no dia do Senhor. Então, muitas vezes, Deus permite, gente, coisas ruins acontecer com uma pessoa. Por quê? Porque não está pronto. Então, esse Jesus que as pessoas pregam, né, que é amor, ele também é fogo consumidor, ele também sabe processar, ele também, ele vai peneirar, ele vai deixar Satanás, muitas vezes, até destruir mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa ela não quer ouvir, ela não está tendo humildade, ela só está pensando nela. Então, o amor que vocês têm que ter, tá? É por Deus. E respeitar o seu tempo. Amar a pessoa como a si mesmo. Não se coloca na frente, tá? Se você não se ama, você não ama a Deus. Porque Deus te usa, você é vaso. Então, você tem que administrar seu tempo, né? Porque se a pessoa, como eu falei, não respeita o seu tempo, ela não está respeitando você, tá? Então, é importante aprender a falar não. Muitas vezes, mesmo que aquilo te doa, mas você tem que falar não, igual a criança, ó, amanhã não vem, não vou vir, agora eu vou vir um dia sim, um dia não, tá? Por isso, aí a pessoa tem que entender, porque aquilo entristece a Deus, né? E Deus, ele sabe trabalhar, então muitas vezes você deixa de falar um não com o filho, né? Você deixa de falar não com o marido, tem que falar. Se você ler lá Mateus 10, eu sempre gosto de falar, né? 34 em diante, você vai ver,
né? Que Jesus fala que ele não veio trazer a paz ao mundo, ele veio trazer a espada. Então quer dizer que você vai incomodar, você é a luz. Você vai incomodar, porque você, quando começa a pregar, você começa a fazer as pessoas se manifestarem contra você, né? Aí a pessoa fala, mas ele é o príncipe da paz, como que ele não vai trazer paz ao mundo? Não é essa a questão, ele é o príncipe da paz para quem tem Jesus. Não é que você vai viver, né, fora do mundo, não. Você vai viver muitas vezes uma tribulação, mas você vai ter paz naquela situação. Você vê, duas pessoas quase brigando. Na mesma hora eu repreendi, aquele homem se afastou, atravessou a rua, mas eu vi que as pessoas, elas estavam acaloradas, pensando, vai ser uma briga entre esses dois moradores de rua. Eu falei, Davi, senta, não precisa você me defender, tá? Isso é sinal de que você é muito importante para Deus. Mas só que isso foi, na verdade, uma amostra grátis para eu ver que dentro da minha família tinha um senhor que eu desprezei. Eu tinha que ter ido falar com ele, porque de repente ele até... Claro, o demônio usou, mas aquele homem também precisava da minha atenção, precisava do meu carinho. De repente eu tinha que ter chegado para ele, falado com ele. Deus também te ama. Eu não falei. Eu fiquei bem com raiva até. Porque eu falei, nossa, que homem insuportável. Como é que esse homem está deixando o diabo usar ele desse jeito? Né? Mas olha, eu cheguei dentro do meu quarto e vi uma pessoa que eu amo fazendo a mesma coisa, não deixando eu pregar, mandando eu ficar quieta. Então, gente, eu falo para vocês, então eu vou ler aqui esse pedacinho, eu já cansei de ler, mas eu gosto, porque quando ele fala pra gente, não pense que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada é nesse sentido. Você vai criar atrito na família, as pessoas vão se levantar contra o seu ministério, contra você, tá? Aí ele fala que eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Esse é o inimigo. Porque aquela pessoa está atrapalhando o seu ministério, né? Ela está atrapalhando. Então o Espírito Santo de Deus fez eu enxergar, né, uma situação que eu não estava conseguindo enxergar. Falou, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor. Quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então, enfim, aí vocês leem, tá? Então, Deus deixa bem claro, não procure seus próprios interesses, tá? Fica atento a esses sinais. Infelizmente, tem coisa que a gente tem que fazer, que é falar não, né? Então, não é abandonar, mas é muitas vezes falar, não, amanhã eu não vou vir. Agora eu só vou vir um dia sim, um dia não, porque não tem necessidade, né? Você tá bem, né? E olha, eu falo para vocês, tem situações que a gente, em vez de ajudar a Deus, a gente atrapalha, né? Porque vocês estão mimando, vocês não sabem falar não para uma pessoa. E aquela pessoa, ela entende que isso é amor. E aí te escraviza dentro de uma família. Você passa a ser uma mulher que não tem vida própria, né? Você só vive para o seu marido, você só vive para o seu filho. Você não tem vida. Aí você não tem objetivo, né? Imagina, Deus, ele vai permitir mesmo, né, me atrofiar ao ponto de eu não conseguir pregar? Isso é uma prova que vocês vão ter. Vocês vão ter que escolher entre quem vocês amam, né, pessoas da sua família, e muitas vezes um morador de rua, uma pessoa que está precisando de uma palavra. Você vai falar, não, ele pode esperar, ele está deitadinho lá, sendo bem assistido, num bom hospital. Peraí, por que eu não vou pregar? Não, eu vou pregar. Deus quer falar com esse homem aqui, né? E aí Deus mostra para mim mais uma situação que eu não esperava. Que eu fui julgar o rapaz que era alcoolizado, né? Fiquei muito chateado, fui bem chateado com ele, né? E chega lá e eu vi que aquele homem que eu chamo de meu marido, né? Que eu tenho pena, que estou fazendo tudo por ele, ele foi usado da mesma forma que o rapaz. Até pior, porque aquela pessoa não esperava, né? Então, o que é que eu faço? Não, então eu vou tirar as regalias. Agora sim, não vou colocar mais esse homem na frente de Deus. Então, Deus espera isso de mim,
Só que muitas vezes eu não tenho coragem. Por que que eu não tenho coragem? Porque eu tenho medo de magoar, né? De ser julgada, né? De achar que eu tô faltando com amor. São 40 anos de casada. Eu casei aos 17 anos de idade. Eu conheci meu marido aos 15 anos de idade. Eu tenho 40 anos de casada. Tô com 57 anos hoje. Então, para pensar. Se eu não dei muitas oportunidades para ele ver que eu amo, né? Quantas coisas eu renunciei para estar nesse casamento. Agora, entre Deus e o homem, eu prefiro Deus. Mesmo que vá magoar esse homem que eu amo. Então, eu tô passando isso para vocês porque eu sei que muitas das pessoas estão se aprisionando num casamento, ou com um filho, ou por causa de um filho, né, sofrendo. Gente, não faça isso, porque Deus não dá um fardo mais pesado que você possa suportar. Se o fardo está pesado demais, é porque você está carregando ele sozinha, está idolatrando demais. Foi o que eu falei para o Davi. Olha, eu dei uma profecia para o Davi que serviu para mim. Depois que eu saí de lá, que eu pensei, falei, gente, a profecia do Davi, se você se arrepender, se você pedir perdão da sua idolatria, por ter me abandonado por causa dessa mulher, eu vou te tirar dessa lama, eu vou te restaurar a tua vida. Na hora ele começou a chorar, a receber a profecia. Então, o que aconteceu? Eu tive duas coisas assim fortíssimas, né, que aconteceu, que foi a idolatria, que eu poderia ser idólatra dentro do quarto. Na hora que ele mandasse, para de falar, chega. Tipo, você está pregando demais, cala a boca. Imagina você ainda continuar mimando aquela pessoa. E contra o Espírito Santo. Você estaria fazendo exatamente o que o Davi fez. Idolatrando. E a hora que eu julguei o outro rapaz, que eu não sei o nome, que falou, você fala demais, chega, você está falando demais. Imagina, ele tinha, né? Eu tinha que ter toda a paciência com esse outro rapaz. Por quê? Porque era uma manifestação. Era um homem que estava alcoolizado. Realmente o espírito que está com ele se sentiu incomodado, né? Ele viu dando atenção para esse rapaz e não, de repente, né, eu não tinha nem visto ele atrás de mim. Então, eu julguei o outro rapaz, só que aconteceu que Deus permitiu dentro do quarto eu ver a mesma situação. Só que eu tinha duas coisas para escolher, dois caminhos. Ou eu idolatrava, né, e passava por cima, porque ele queria atenção, ele queria que eu ficasse todo o tempo, aproveitasse o tempo de visita para dar atenção para ele, não pregar, não perder o tempo com aquela senhora, não perder o tempo na padaria. Ele queria o tempo todo, o meu tempo. Estava sendo egoísta, tipo assim, eu quero que você fique aqui, sentado do meu lado, contando a história da carochinha, né? Aí eu não faço isso, né? E aí ele reagiu como uma criança. E o que é que tem que fazer? Vou agora te mostrar, tá? Como é que vai ser. O Espírito Santo de Deus não quer que eu venha todo dia. Aí a pessoa toma um susto. Por quê? Porque está sendo disciplinado por Deus. Ah, mas eu não posso fazer isso, Deus. Eu tenho que estar todo dia, tadinho, meu marido, ele precisa de mim. Aí você com certeza vai levantar um ídolo. E a partir da hora que você levanta o ídolo, você perde a proteção de Deus. Você com certeza perde, tá? Eu até te comentei em Mateus 5, mas eu não li. Eu vou ler o 11, porque eu só falei, né, da perseguição, que muitas vezes a pessoa fala, meu Deus, por que eu estou pregando a palavra e estou sendo perseguido? Gente, isso é muito importante. A gente aceitar a perseguição e falar glória a Deus. Nossa, agora eu tô vendo Deus. Tá incomodando o diabo. Ó, felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá? Então é interessante, né? Como que Deus ele vai trabalhando, ele vai mostrando, e você tá naquela prova, naquela arena, e você fala, não, eu não posso ceder. Mesmo que você saia com o coração partido, que eu saí, tá? Um coração bem partido, porque eu saí nervosa. Eu falei com ele, pontei o dedo na cara dele, falei, ó, não mande o Espírito Santo de Deus calar a boca. Quando eu estiver pregando, eu já falei pra você, não interfira.
Mas eu senti, tadinha, a carinha dele até murchou. Mas depois fiquei com pena, mas saí logo antes que eu voltasse atrás. Né? E falei, amanhã eu não venho. Então, certas situações que vocês estão passando dentro da família, vocês vão ter que mostrar esse amor, né? Primeiramente, tá? Demonstrar amor a Deus, tá? E se amar é necessário. Se você se respeitar, as pessoas que estão ao teu redor vão te respeitar. Porque se você não se respeita, como é que você quer respeito de marido, de filho, quem quer que seja? Ninguém vai te respeitar. Se respeite, se valorize, tá? Tenha vida própria. Enfim, gente, vamos terminar um pedacinho aqui do 1 Tessalonicenses para fechar, né? 2. Então, olha só, né? A perseguição por causa do evangelho. Vamos ler aqui um pedacinho. Deixa eu ver aqui, eu vou ler esse aqui. O 14. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Olha só. Então, muitas vezes são pessoas mesmo, assim, que você vai tomar um susto. Vai falar, gente, mas eu tô sendo perseguido assim, nesse grau, dentro da minha casa, né? E não posso pregar, né? E aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Aí fala assim, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus, olha só. E os profetas, e também nos perseguiram. Então, quer dizer, olha só, foram os judeus que mataram o Senhor Jesus. E os profetas, eles mataram Jesus e os profetas. Os judeus. O sangue do Senhor Jesus. A genealogia do Senhor Jesus. Imagina, Jesus veio para o judeu, mas os judeus não aceitaram. Então hoje a gente, pela misericórdia, estamos entrando nessa videira verdadeira, né? Estamos sendo enxertados nesse ramo. Por quê? Porque eles não quiseram. Então, olha, falo para vocês, lá em Lucas 20, acho que é 34 em diante, não sei, ou 37, deixa bem claro. No céu não existe casamento, eu vou falar de novo. Pare de idolatrar maridos, esposas, sentimento, tá? Isso derruba um homem e derruba uma mulher. Mas derruba. Ela pode estar lá no altar, no púlpito, pode ter chamado, pode fazer grandes milagres pelo poder do nome do Senhor Jesus. Essa pessoa vai cair. Porque ela está passando esse sentimento da frente de Deus, como Davi. Vai cair, mas cai e não levanta. Porque Deus lá, Romanos 1, eu mostrei, entrega você aos seus pensamentos, aos seus desejos, aos seus sentimentos idólatras. Tá? Aí depois vocês lêem o capítulo 1 todo, que vocês vão até tomar um sustinho. Deus até entrega, né, relações abomináveis, que é homem com homem, mulher com mulher. Tá lá, Romanos capítulo 1. Tá? Até o seu sentimento mais sujo Deus te entrega. Muitas vezes se torna uma lésbica, torna um homossexual, porque Deus te entregou o seu sentimento sujo. E isso, quando acontece, a mente se cauteriza. E aí você se afasta de Deus. Tá? Então precisa de muito jejum, muita oração para tirar um homem desse das trevas e levar para a luz. Não é fácil entrar na Cracolândia e pregar. Não é fácil pregar para essas pessoas que estão sendo destruídas por Satanás. Mas temos que mostrar o caminho. Olha, Deus está mandando você fazer isso, isso, isso. Mas até eu posso cair e virar um Davi amanhã. Qualquer um de nós que pregamos a palavra, podemos dormir na marquise. Porque nós colocamos um Deus, levantamos um Deus para adorar. Aí você pode ter certeza, tá? Que Deus não vai te ajudar, não vai te sustentar. Que é coisa que irrita a Deus. Não dê glória a outros deuses. Aí a pessoa pensa em Cosme Damião, São Jorge, Iemanjá. Gente, não é só isso. Existem outros deuses que podem entrar na tua vida. Outros deuses. E aquilo ali torna uma idolatria. Né? Tem pessoas que, né, tem vício
com comida. E acha que aquilo não é uma idolatria. Ela desestressa na comida, em vez de desestressar muitas vezes orando, né? Eu até costumo falar, um anjo nutricionista fica no meu pé 24 horas, vendo quantas gramas de queijo eu ponho no pão, quantas pão eu como, fica de olho. Tipo assim, a sua porção, né? Até isso é uma idolatria. A gente pensa, mas hoje é festa. Não, isso pode te enfraquecer também. Mas a idolatria, tá? Você passar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu emprego, qualquer coisa na frente de Deus. Isso te derruba num grau que você não se levanta mais, tá? Então aqui deixei bem claro para vocês, né? Que foram os judeus que mataram os profetas e perseguiram Jesus, crucificaram Jesus. Eles desagradaram a Deus e os seus inimigos. Eles desagradaram a Deus e são inimigos de todos, tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Olha só exatamente o que aconteceu comigo. Eles são inimigos de Deus e eles tentam, tá, impedir a gente de anunciar a mensagem a quem? Aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Aí vai acontecer o quê? A moedura, o arado pode ser mais fundo, mais dolorido. E aí você, Senhor, por que meu marido está sofrendo? Meu Deus, o Senhor me prometeu que o Senhor não ia fazer isso. Deus, calada. É isso que ele vai falar. Meu filho está sofrendo, Senhor. Eu não quero ver meu filho sofrer. Deus vai falar para você, mãe, calada. Antes dele ser seu filho, ele me pertence. Eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Lá em Lucas capítulo 20, Jesus fala, no céu não tem casamento, vocês são dados como os anjos. Lá ninguém vai se casar. Até para não haver essa idolatria. O único esposo que você vai ter é Jesus. Esse é o seu esposo e você vai ser a noiva dele, tá? A igreja é a noiva de Cristo. E lá não tem esse negócio. Então, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. O que quer dizer? Se ele pode morrer, teu filho pode até morrer. Você pode sepultar um filho, mas para você ele está morto, mas para Jesus ele está vivo. Se você andar no estreito, conseguir caminhar sem idolatrar ninguém, com certeza você vai até o seu filho. Seu filho não pode vir até você. Igual o Davi falou isso quando ele perdeu um filho. A minha filha não pode, o meu filho não pode vir até mim, mas eu vou até ele. Então eu não vou chorar, vou sacudir a poeira, vou entregar o jejum, acabou, morreu, tá com o Senhor. Agora eu vou até ele, mas ele não pode vir até mim. Então pare, engole o choro, glorifique a Deus. Muitas vezes aquele filho partiu até para você não partir, perder a sua salvação. Porque muitas vezes, né, o diabo queria tocar em você e você não está pronto e pode ir para o inferno. Aí Deus fala, eu prefiro que você toque naquela criança ou toque naquele filho, porque pelo menos ele não conhece o evangelho e eu posso salvar. Tá? Agora, quem conhece e abandona, esse não tem salvação. Os ignorantes têm mais salvação do que um crente meia boca, né, que atrapalha muitas vezes uma mulher de Deus pregar, né? Isso aqui que eu falei para vocês. O judeu, tá? Da corrente sanguínea do Senhor Jesus, da árvore genealógica do Senhor Jesus, né? Perseguiu os profetas, crucificaram Jesus. Você acha mesmo que a sua família não vai fazer o mesmo? Atrapalharam o tempo todo pregar o evangelho. E ainda atrapalham até hoje. Então, meu filho, pensa nisso. No céu não existe marido, tá? Você não é dona de filho, você não é dona de nada. Dê glória a Deus a todas as coisas. O que acontecer, dê glória a Deus, porque Deus sabe de tudo, tá? E discipline, tá? Ore, mostre que você ama a Deus em primeiro lugar. Tá? Deus abençoe, gente. Até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Então, eu tô meio enrolada aí, né, tentando administrar meu tempo com esse negócio aí, mas em nome de Jesus eu vou ver se, né, boto Deus em primeiro lugar e semana que vem eu tô aqui de novo. Beijo, quem for receber a pregação, tá, vai lá no canal, porque eu entrego pelo áudio, né, e a pessoa não sabe quem tá pregando,
e quer compartilhar, não sabe. Então eu tenho que falar toda vez que eu prego. leilalima.com, você vai para o canal, vai ouvir as pregações antigas. Tá? Quem não tem acesso, não tem internet para abrir vídeo, ou então não tem um bom celular, né? Porque esquenta a bateria, vem até a mim, escreve só lá no canal assim, ó, missionária, me dá seu telefone, manda o áudio para mim, eu vou estar mandando para você o áudio, sem problema nenhum, tá bom? E aí você vai, ou missionária Leila Lima, você vai no canal ou leilalima.com. Tá? Um abração aí, beijo.